Se a saúde apertou o seu coração, fique comigo até o fim, porque talvez o que esteja tirando o seu sono não seja apenas um sintoma, um exame ou uma palavra que ainda nem foi dita. Talvez o que esteja pesando de verdade seja tudo o que a sua mente começou a imaginar em silêncio depois disso. A noite chega, o corpo tenta descansar, mas o pensamento continua acordado. O coração sente primeiro, a imaginação corre adiante e o medo tenta ocupar um espaço maior do que deveria. Eu quero falar com você de forma direta nesta noite. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Você não precisa fingir que está bem se por dentro está em alerta. Você não precisa provar força para merecer cuidado. Se hoje existe insegurança, se existe tensão no peito, se existe medo do que os próximos dias podem revelar, então esta oração é para você. Aqui existe lugar para a verdade, existe lugar para a sua fragilidade, existe lugar para o seu cansaço. Eu sei que quando a saúde balança, não é só o corpo que sente. A mente começa a correr, o coração aperta e a alma se cansa de tentar manter tudo sob controle. E quando a noite cai, esse peso parece crescer ainda mais. O silêncio aumenta o medo. A espera parece maior. A incerteza ganha voz. Mas hoje, nós não vamos deixar que a ansiedade conduza esta noite. Nós vamos trazer esse temor para perto da presença de Deus. Então, não corra para o amanhã. Não tente resolver tudo agora. Não permita que a sua mente escreva o pior cenário antes da hora. Apenas permaneça aqui por alguns instantes. Respire com calma. Deixe o coração desacelerar. E permita que esta oração alcance exatamente o lugar onde o medo começou a crescer. Talvez o que mais esteja pesando agora nem seja apenas o sintoma em si, nem apenas o exame, nem apenas a possibilidade de um diagnóstico. Talvez o que esteja doendo de verdade seja tudo o que isso mexeu dentro de você. Porque quando a saúde assusta, a mente não fica em silêncio. Ela transforma qualquer sinal em ameaça. E sem perceber, o coração entra em estado de alerta, como se precisasse sobreviver a cada minuto. Você tenta seguir o dia, mas existe uma parte sua que não desliga. Uma parte que observa o corpo o tempo todo, que tenta adivinhar o que ainda nem aconteceu. Isso cansa de um jeito profundo, porque não é apenas o corpo que fica tenso, é a alma que vai se desgastando junto, tentando manter uma postura de força, enquanto, por dentro, tudo pede descanso. Talvez você esteja assim há horas, há dias, ou até há semanas. Talvez tenha acordado com esse peso e tentado empurrá-lo para depois. Talvez tenha se distraído para não pensar. Talvez tenha procurado respostas e saído ainda mais confuso. Mas chega uma hora em que o peito pede alívio. Chega uma hora em que a mente pede pausa. Chega uma hora em que a pessoa percebe que já não está apenas preocupada, está exausta. E a noite costuma amplificar tudo isso, porque o movimento para, o barulho diminui, e sobra espaço para os pensamentos que durante o dia ficaram escondidos. Sobra espaço para a sensação de vulnerabilidade crescer. É como se, quando tudo cala do lado de fora, tudo gritasse do lado de dentro. Talvez você esteja se sentindo pequeno diante do que não controla. Talvez tenha medo de ouvir algo que mude sua rotina, sua paz, sua esperança. E talvez esse medo nem tenha nome ainda. Ele só existe. Ele pressiona, ele pesa, ele rouba o descanso.
Por isso, antes de qualquer oração mais profunda, é importante reconhecer isso com honestidade. Não fingir que está tudo bem. Não tentar parecer forte demais. Aqui, neste momento, a verdade já é suficiente para começar. A verdade de que você está cansado e com medo. A verdade de que você precisa de sustento. Agora, escuta isso com atenção. O que está acontecendo dentro de você não é maior do que a presença de Deus ao seu lado nesta noite. Eu sei que quando a saúde assusta, o medo tenta se apresentar como se fosse mais forte, mais urgente e mais real do que qualquer palavra de esperança. Mas isso não é verdade. O medo faz barulho, mas não governa. O medo pressiona, mas não tem a palavra final. O medo invade, mas não consegue ocupar o lugar que pertence somente ao cuidado de Deus. Você não precisa tratar a sua fragilidade como se ela fosse uma vergonha. Você não precisa provar força para ser acolhido. Você não precisa organizar tudo dentro de si antes de falar com Deus. A presença dele não depende da sua estabilidade. Ela chega justamente quando a sua força já não dá conta. Ela pode ser o lugar onde você para de resistir sozinho e finalmente permite que Deus assuma o peso que você não foi criado para carregar. Talvez o seu corpo esteja sensível, talvez a sua mente esteja cansada. Talvez exista um exame à sua frente, um sintoma que você não entende ou um nome que você teme ouvir. Mas antes de qualquer resposta, existe uma verdade maior. Deus já está aqui. Ele não se assusta com o que assusta você. Ele não se afasta daquilo que fez o seu coração recuar. Ele entra no centro da sua inquietação e permanece ali, firme, quando tudo dentro de você parece instável. Então, não entregue a noite ao medo. Não entregue o pensamento ao pânico. Entregue a sua atenção à presença de Deus. Porque quando você decide olhar para Ele, em vez de olhar só para a ameaça, algo começa a mudar. O medo continua existindo, mas perde espaço. E o coração, aos poucos, começa a lembrar que existe abrigo. Agora, por alguns segundos, eu quero que você pare com tudo. Não tente resolver nada neste instante. Não tente vencer o amanhã hoje. Apenas fique aqui, comigo diante de Deus. Solte o ar devagar, descanse os ombros, afrouxe a testa. Se puder, coloque a mão sobre o peito e perceba a sua respiração sem pressa. Não faça isso como quem está tentando controlar a situação. Faça isso como quem finalmente permite que Deus interrompa o ruído que tomou conta por dentro. Talvez você tenha passado tempo demais em estado de alerta. Talvez a sua mente tenha ficado acelerada por causa de um sintoma, de um exame, de uma dúvida que não saiu do lugar. Mas, neste momento, você não precisa continuar alimentando esse ciclo. Você pode interromper essa corrente de tensão. Você pode cessar por um instante essa luta silenciosa. Respire de novo, sem força, sem cobrança, sem necessidade de provar nada. Porque agora o que importa não é o tamanho do medo. O que importa é que você não está mais sozinho dentro dele. Senhor, agora eu não quero esconder o que está acontecendo dentro desta pessoa. Tu conheces o temor que surgiu quando o corpo deu sinais que assustaram, quando um exame passou a ocupar a mente, quando uma possibilidade começou a pesar no peito, mesmo sem confirmação nenhuma. Tu sabes que muitas vezes o medo não entra de uma vez. Ele vai se acomodando em pensamentos pequenos, em perguntas repetidas, em noites mal dormidas, em tentativas de parecer bem, enquanto por dentro tudo se desmonta. Então eu coloco diante de ti, com sinceridade, o medo dos sintomas que aparecem sem aviso.
O medo do exame que ainda não trouxe resposta. O medo do diagnóstico que a mente insiste em imaginar. O medo de ouvir algo que mude tudo. O medo de não conseguir suportar uma notícia difícil. O medo de ficar fraco. O medo de depender dos outros. O medo de sofrer em silêncio. O medo de não ter força para continuar sorrindo enquanto o coração está cansado. Senhor, toca exatamente onde esse temor se instalou, porque há dores que nem sempre têm nome clínico, mas têm peso espiritual, emocional e humano. Há noites em que o corpo está na cama, mas a mente continua em pé, vigiando cada sensação, tentando descobrir antes da hora o que ainda nem aconteceu. Há momentos em que a alma fica tão alerta que já não sabe mais como descansar. Eu peço agora que a tua luz alcance esse lugar escondido. Onde existe ansiedade, traz clareza. Onde existe medo, traz descanso. Onde existe tensão, traz alívio. Onde existe imaginação correndo para o pior, traz a verdade da tua presença, porque esta pessoa não precisa vencer o medo primeiro para depois te encontrar. Ela pode te encontrar agora, exatamente como está. E é nesse encontro que o temor começa a perder força. Se o coração está apertado, fala com ele. Se a mente está cansada, acalma ela. Se a respiração está curta, devolve o fôlego. Se existe um nome de doença rondando os pensamentos, lembra que o teu cuidado é maior do que qualquer possibilidade que hoje assusta. Se existe incerteza, que a tua paz seja mais forte do que a incerteza. Senhor, neste momento eu não peço apenas uma resposta rápida. Eu peço sustento para atravessar o que ainda não se resolveu. Porque há horas em que o coração não precisa só de uma mudança imediata. Ele precisa de firmeza para continuar enquanto a resposta não chega. Ele precisa de apoio para não desabar no meio da espera. Ele precisa de paz para não ser dominado pelo que ainda é incerto. Talvez exista alguém ouvindo esta oração e pensando que só vai descansar quando tudo estiver explicado. Mas hoje eu quero lembrar essa pessoa de algo importante. Deus não está limitado ao instante em que a resposta aparece. Ele também age no intervalo. Ele sustenta enquanto o exame não chega. Ele fortalece enquanto o resultado não vem. Ele guarda a mente enquanto a notícia ainda não foi dada. Ele segura o coração enquanto o cenário ainda parece confuso. Então, Senhor, visita agora essa vida com o teu sustento. Sustenta quando a cabeça cansar de pensar. Sustenta quando a esperança oscilar. Sustenta quando a noite parecer longa demais. Porque nem sempre o milagre começa com uma mudança visível. Às vezes, o primeiro sinal do teu cuidado é uma força que aparece dentro da fraqueza. É uma serenidade que entra sem aviso. É uma coragem silenciosa para não deixar o medo tomar conta. Eu peço, Senhor, que o teu sustento seja real nesta noite. Que ele alcance o corpo cansado, a mente sobrecarregada e o coração que já não quer continuar em alerta. Senhor, agora eu entrego diante de ti aquilo que eu não consigo resolver por força própria. Entrego o meu corpo, entrego a minha mente, entrego o exame que ainda não saiu, entrego a espera que me desgasta, entrego o nome que eu temo ouvir. Entrego o amanhã que eu não consigo prever, porque viver em alerta constante também cansa a alma, e eu não fui criado para suportar esse peso sozinho. Então, Senhor, recebe o que eu não posso mudar, recebe o que eu não consigo explicar, recebe o que eu ainda não sei como atravessar, recebe a minha necessidade de resposta, recebe o meu coração cansado de imaginar o que pode acontecer.
Eu não quero mais fazer do medo um lugar de morada. Por isso, eu coloco nas tuas mãos aquilo que me tira o sono. Coloco nas tuas mãos o resultado. Coloco nas tuas mãos a minha fragilidade. Coloco nas tuas mãos a minha casa, a minha noite e o meu coração. E ao entregar tudo isso, eu escolho descansar no fato de que o Senhor continua cuidando, mesmo quando eu já não consigo controlar nada. Senhor, agora eu peço que esta noite seja mais do que um intervalo entre um medo e outro. Que ela se torne um lugar de abrigo, onde a mente possa parar de correr atrás de respostas e finalmente descansar sob o teu cuidado. Cobre este momento com a tua presença, como quem fecha uma porta para a inquietação e abre uma janela para a paz. Que o silêncio da noite não seja usado pelo medo, mas preenchido pela tua presença suave e firme. Que cada minuto de descanso seja guardado por ti. Que cada despertar seja amparado por ti. E que, mesmo sem ver tudo resolvido, esta pessoa possa sentir que está segura em tuas mãos. E agora eu quero deixar uma verdade final para o seu coração nesta noite. O medo não vai conduzir a sua vida. A incerteza não vai governar sua alma. O que você sente agora não define o que Deus pode fazer por você. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez ainda exista exame pela frente. Talvez ainda exista espera. Talvez ainda exista um nome que assusta. Mas nenhuma dessas coisas é maior do que a presença do Senhor cuidando de você neste exato momento. Você pode descansar porque Deus continua agindo mesmo quando você para. Você pode desacelerar porque o cuidado dele não depende da sua força. Você pode soltar o peso porque não foi criado para carregar sozinho o que só a graça pode sustentar. Então guarde isso no coração. O Senhor está com você nesta noite. Ele está guardando sua mente, firmando seu peito e sustentando sua esperança. E o que hoje parece ameaça, nas mãos dele, pode se tornar um lugar de cuidado, direção e paz. Agora respire mais uma vez, com calma. Solte o que ainda está preso dentro de você. Descanse um pouco mais. Não lute com o futuro nesta noite. Apenas permaneça sob o cuidado de Deus. Amém.